Obrigado. Miqueias 2 diz assim a palavra do Senhor. Tá? Todos abriram? Encontraram? Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projetam um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele a troca como um despojo, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lança o cordel pela sorte. Não profetizeis, os profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo, de sobre a sua vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo. Da casa das suas delícias, dos seus meninos, tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, e esse será tal o profeta deste povo. Certamente ajuntarei todo inteiro ao Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelhas de Bózer, como rebanho do meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles. O Senhor à testa deles. Oremos, Pai. Abre o nosso entendimento para a Tua Palavra. Amém. Fala connosco, pedimos nesta noite. Que a Tua graça seja abundante. Que haja, Senhor, o Teu favor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem ficar sentados, amém? Nós estamos a estudar o livro de Miqueias. Começámos a semana passada com o capítulo 1. A maioria dos irmãos estava. Mas eu vou fazer rapidamente só olhar aqui o esboço com vocês. Lembra, nós estudamos o capítulo 1 e usamos o texto de Tiago 4:4 e foi o pecado da idolatria. Nós falámos o quanto nós tendemos a ser idólatras, não é? Sendo que nós próprios somos normalmente o alvo da nossa idolatria, pelo menos o alvo final da nossa idolatria. Buscamos coisas para nós próprios, queremos ser o centro de tudo e se a gente puder, ainda foi em Deus a trabalhar para nós, não é? Essa é a loucura humana, não é? Essa é a loucura humana. Falámos sobre isso a semana passada. Esta semana, hoje, se nos permitido o Senhor, nós estamos a falar do pecado entre o povo. E vamos analisar Tiago 4:11. Depois nós continuando, irmãos, nós vamos falar para a semana, se Deus nos permitir assim, o pecado da liderança. Eu só repito isto, irmãos, você ter a sua Bíblia, não é? Todo mundo tem, não é? O pistolinho. Eu só repito isto, irmãos, para que nós possamos acompanhar e perceber o que é que estamos a fazer, não é? Quando estudamos um livro inteiro, convém saber onde é que nós estamos. Depois iremos falar do pecado da liderança, depois iremos falar da volta para Deus, a vinda do Messias, e tem tudo a ver, não é? Nesta época que estamos ainda a celebrar, já estamos a celebrar o Natal, marcas de santidade requeridas e dependência de Deus para a salvação. E expomos o livro de Miqueias, se Deus nos permitir assim, em 7 semanas, não é? É simples, não é um livro simples, aliás, não é simples. É um livro pequeno, não é? Simples não é. Você que lê o livro todo, certeza que tem muito texto que fica difícil de entender, como por exemplo parte do capítulo 2. Nós, como sempre, estamos a fazer isso, estudamos o livro não na medida da questão histórica, mas sim na aplicação doutrinária às nossas vidas. Amém? Que é realmente o mais importante. Sempre a visão doutrinária é mais importante. A análise histórica é boa, claro que é boa, não estou a dizer o contrário, mas ela não traz um entendimento claro de doutrina, né? Por isso é que ela é uma análise histórica. Nós fazemos uma análise espiritual, contudo, irmão, se você quer procurar saber mais e procura estudar um pouco melhor o livro, é bom que você faça análise também histórica, lógico. E há bons estudos aí. A gente fez bom trabalho no livro de Miqueias e todos os outros, tá? Em primeiro lugar, do versículo 1 e 2, versículos 1 e 2, se você olhar a sua Bíblia, por favor, comigo, você vai ver o seguinte, diz assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal,
À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. O pecado que é apontado aqui por Deus dentro do povo não é um pecado que nós chamamos acidental. Não é aquela questão de que você numa tentação não é... Peraí, deixa-me só esclarecer. Não é menos pecado, tá? Não é menos pecado. Você não é menos culpado pelo pecado acidental. Que é aquele pecado que você não pensou cometer, mas que aconteceu e você perdeu o controle, fez uma coisa que não devia e você cometeu esse pecado. O que está a falar aqui o texto é muito mais grave. É quando você justifica o seu pecado. É quando você pensa em pecar. Quando você planeia uma ação. E isso é, irmãos, isso não só, claro que aos olhos de Deus é abominável, mas é até diante da sociedade, não é? Eu há pouco tempo falei nisso, que é um assunto que não me sai da cabeça. Eu era criança, irmãos. Portanto, não vai há muitos anos atrás, eu ainda era um pouco mais novo que agora. E tinha houve um caso em Portugal, irmãos, que me chocou-me em criança, ainda hoje não me sai da cabeça. Um fulano escreveu uma lista para matar 14 pessoas. 14 pessoas, escreveu uma lista. Isto era no tempo que a gente era em Portugal, para quem é de Portugal, e não usava o chapéu quadrado, o redondo, mas alto. Não, aquele chapéu alto, não usava ainda aquela boina, ou pelo menos naquela terra não usava, na Marinha Grande. E ele matou 7. Ele conseguiu matar 7. Familiar. Eu lembro que tinha as filhas incluído e parentes chegavam. Mas tinha uma lista de 14 pessoas que ele intentou, planeou matar. É muito maluquice, não é? E depois o engraçado, irmãos, o engraçado que não tem piada nenhuma, é que ele foi preso depois de matar 7. Conseguiu matar 7 e foi preso. Aí teve uns anos preso, né? Entenderam que ele era maluco, mas isso toda a gente sabia, porque ninguém faz uma lista para matar quase 14 pessoas e é uma pessoa perfeita. Aí, passados poucos anos, ele foi livre. Agora imagina, o fulano voltou à cidade, né? Que não era uma cidade, um lugar pequeno, né? Voltou ao lugar lá onde ele morava, ao local onde ele morava. Ele só fica a pensar o que é que o 8º na lista pensou. Sou o próximo. Ele matou 7, irmãos. Foi uma lista de 14. Toda a gente conhecia a lista. Não é? Imagina, não é? Que o próximo da lista dizia assim, Juliano dos Santos. O que é que ele fazia? Sumia da cidade, né? E o que é que... E se a seguir o Juliano dos Santos tivesse assim, por exemplo, Júlio dos Santos? O Júlio ficava assim, enquanto o outro for vivo, eu estou bem, porque ele vai pela lista abaixo. É muito... É maquiavélico, não é? Mas aí você está confundindo, porque eu sou brasileiro, tem que botar as famílias portuguesas. Isso é verdade. Tem que começar com os portugueses primeiro. É, porque o assunto era português, não é? Então você imagina, já pensou você, o fulano vai para a lista abaixo, mata 7, é preso, passados uns anos volta, poucos anos, irmãos, eu acho que não deu 10 anos. Ele voltou. Aí ele volta, livre. O 8º, o 9º, o 10º, o 11º, o 12º, o 13º, o 14º. Eles estavam preocupados, mas o que estava melhorzinho era o 14º, o 14º, mas pelo menos o 14º estava tranquilo, né? Que ainda faltava 6 para chegar a ele. Enquanto os outros andassem vivos, né? Como diz o irmão José Pato, enquanto os pezinhos dos outros andassem a abolir. Mas ele matava na sequência ou na sequência. Vixe. A loucura, gente. Mas eu sou o próximo. Gente, o texto que nos está a falar aqui, isto parece uma loucura, eu trouxe este exemplo, porque este exemplo não me sai da cabeça, mas eu era criança, não me sai da cabeça. Principalmente quando nos disseram as notícias que o fulano estava solto, de verdade, a minha cabeça foi, e o 8º? O que é que ele vai fazer agora? Vai mudar de local? O que o texto nos está a ensinar aqui é a capacidade humana maligna que nós temos de planear pecar. E você diz assim, mas eu não fazia uma lista para matar 14 pessoas. Mas quantas e quantas vezes você descobre uma coisa e você diz assim, eu vou tratar deste assunto à minha maneira. O seu vizinho faz uma coisa contra si, você descobre, você diz, mas ele vai se ver comigo. O que é isso não planear o pecado? O que é isso não a gente pensar o que é que vai fazer? Intentos de vingança. Não é daí, não é por acaso, irmãos, que surgiu e foi tão popular a música do Sabor de Mel. É exatamente o princípio que está na música do Sabor de Mel. A minha vitória tem sabor de mel. Aquele que me viu aquele que viu na coisa não me ajudou, vai me ver no palco, vai se arrepender e blá blá blá. É o intento que está por trás dessa música que conhece o Sabor de Mel. E essa música do Sabor de Mel é exatamente isso. E amados, quando nós éramos crianças, nós, os que são da minha idade,
Era literalmente o que passava na televisão, irmãos. Agora é pior ainda. Mas não era o que passava na televisão. Todo mundo lembra da Fúria do Herói. Lá do Rambo 3, ou o que é que foi? O 4. Que mataram a namorada, não foi? Lá, não é? Ele foi para a cidade, partiu aquilo tudo. Não era a intenção que estava de vingança, de retaliação, de pensamento para fazer mal, projeto para fazer errado. E a gente fica a pensar, irmãos, que esse projeto de fazer errado está na cabeça do Bin Laden, não é? Ou estava na cabeça do Bin Laden. Ele projetou atacar os Estados Unidos. Amados, nós temos essa capacidade horrível, abominável e errada de planear pecar. E porquê que nós temos essa capacidade de planear pecar? Porque nós somos pecadores por natureza, irmãos. A gente consegue planear um pecado. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou agir daquela maneira. Às vezes você até acaba por não cumprir o seu intento. Mas você já pensou diante de um Deus santo que nos chama todo homem e toda mulher para ser santo como Ele é santo, e nós nos apresentarmos diante dele com intentos de fazer mal a alguém, de proceder errado. Olha o texto. Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade. O que é que quer dizer? Está na cama e está a pensar, como é que eu vou fazer? Vou tratar daquele fulano lá. Ele está a encher a minha cabeça, mas eu vou resolver um problema. Uma intenção de fazer mal. Irmãos, não é uma intenção de resolver um problema. Não é uma intenção de você acertar a sua vida com uma coisa qualquer, ou ter que acertar qualquer situação. Às vezes, irmãos, a gente tem que tratar de assuntos aqui na igreja e ficar a pensar, como é que eu vou fazer? Não é isso, é uma intenção de fazer mal, de pecar, de errar. Intentam a iniquidade e maquinam o mal. E à luz da alva o praticam. Eles pensam, projetam e vão pôr em prática esse mal. Tal e qual o plano. Escreveu a lista das 14 pessoas, só não cumpriu as 14 porque foi apanhado, pego no meio, apanhado no meio. Ele projetou e foi fazer. E foi fazer dessa forma. E você já pensou, irmãos, no nosso, quem é da minha idade era criança, tinha esses filmes aí assim de guerra, essas coisas, e a gente enchia a cabeça com essa besteira, irmãos. Alimentava as nossas mentes com coisas assim, de vingança, de ódios, meios disfarçados com uma questão de justiça. Mas aquele filme, irmãos, que eu mencionei há pouco, eu acho que foi o Rambo 4, o Kevin, Fúria do Herói, não sei o quê. Irmãos, aquilo nunca me coube bem na cabeça. Aquilo já extravasava tudo, se vocês se lembram. Mas, irmãos, em criança, eu enchi a cabeça com essas coisas. Uma intenção de vingança, uma intenção de proceder errado, uma intenção de fazer mal. Depois, no final, aquilo dá para a volta e tal, mas a intenção estava lá. Amados, hoje você assiste a programas de televisão no horário normal, em que programas policiais, e sempre um exagero na morte, no crime, no planeamento, e mentes psicopatas tentando fazer coisas, e somos fascinados por isso, porque vem de encontro a uma natureza pecaminosa que está em nós. Eu não estou a dizer para você deixar de ver esses programas, não seria, mas estou a dizer que é para você ter cuidado com o que enche a sua mente e como é que nós fazemos. Eu não estou com medo que você vai fazer uma lista de 14 pessoas, você só pode matar, se você quiser matar, só se for o pastor, porque ele prega aquilo que você não gosta de ouvir. Mas tirando isso, eu não acho que você vai matar ninguém. Então, mas eu não estou a dizer que você vai criar uma lista, que você vai se tornar um assassino, serial killer, né? Serial killer, aquele que de manhã come o cereal, né? Mata o cereal, serial killer, né? Você não se vai tornar uma pessoa assim, não vai fazer, não é essa a minha preocupação, irmãos. Não é isso que eu estou a pregar aqui. O que eu estou a tentar pregar aqui e mostrar-lhe, irmãos, é que a nossa natureza pecaminosa, ela consegue fazer coisas assim e planear coisas assim. Planear uma mentira. Eu estou a precisar tirar um tempo off do meu trabalho e eu vou inventar uma coisa. Eu conheço gente, irmãos, que disse assim, tal dia no meio de trabalhar vou pôr um sick day. What? Não, mas eu estou a dizer, tal dia, quer dizer, um mês depois, não é? No mês da aula a pessoa vai tirar um sick day. E better be sick. Porque é um sick day. A não ser que ele esteja sick de pecado. Uma alma enferma de pecado vai tirar um sick day numa mentira, não, irmãos? É um planeamento. Eu estou a falar de coisas simples, irmão. Você planear fugir aos Texas. Planear. Eu vou planear em abril e eu vou lá enganar. Irmãos, é pecado. Planear uma forma
de escapar disto ou de escapar daquilo, de não enfrentarmos a realidade dos factos da nossa vida. Não, você não vai fazer uma lista para matar 14 pessoas, mas você pode, pequenas ações da sua vida, planear e maquinar a sua cabeça e proceder de acordo com o seu coração pecaminoso, mas pensá-las. Nós somos capazes disso, irmãos. A gente não é capaz de pegar em 2 aviões e jogá-los contra as torres, primeiro, porque as torres não existem já, e segundo, porque nós nunca tivemos nessa possibilidade. É por isso que nós somos completamente pecadores, irmãos. Nós nos restringimos por uma questão de consciência, mas porque Deus nos dá para que nós não vamos tão longe. Amados, se não fosse a mão de Deus parar o pecado da humanidade, nós éramos piores que os animais. Da forma e no trato. Aliás, nós somos piores que os animais. A gente não é que disfarça. A verdade é essa. Nós disfarçamos, irmãos. Porque o ser humano é capaz de coisas horríveis e terríveis. Porque o animal não maquina na sua cama e vai fazer na alva, conforme o texto. O animal não vai fazer assim. O animal age por instinto. Mas o homem é capaz de pensar fazer uma coisa mal. É capaz de fazer uma coisa mal. É capaz de pôr na sua mente o que há de fazer e como há de fazer. E veja o que diz aqui. Porque está no poder da sua mão. Porquê é que eles fazem? Até onde é que nós vamos? Enquanto o poder está na nossa mão. Até onde nós podemos ir. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Casas e campos, bens. Quantas e quantas vezes nós podemos ser levados pela cobiça, por exemplo. E como atingir essas coisas. Assim fazem violência um homem à sua casa e uma pessoa e à sua herança. Um pecado pensável, um pecado projetado. Agora eu queria só dizer uma coisa. Nós estamos ali, maldade, intenção de pecado planeado, para depois ser posto em prática. Eu só queria dizer uma coisa, irmãos. Há pouco eu disse assim, não é aquele pecado acidental, é aquele pecado planeado. Mas a gente peca acidentalmente, não peca? Não é o assunto aqui, mas eu quero deixar bem claro isso. Porque às vezes nós pensamos assim, se aquele pecado é planeado, ele é completamente errado. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Eu falei, acho que deu para entender, não é? Planeou um pecado diante de um Deus que é santo, que está a ver o seu plano de pecar. É horrível, irmãos, diante de Deus. Agora o pecado acidental já foi, não é? Então é melhor que a gente peque acidentalmente, não? Pelo menos não está tão errado assim. Não é? Alguém chegou à sua beira, falou qualquer coisa, você não gostou, você acidentalmente bateu na pessoa. Right? É diferente de você. A pessoa falou aquilo, você foi para casa, foi comprar um bastão de beisebol e no dia seguinte, desacidentalmente, você bateu na pessoa. Tem uma diferença aqui? Tem? Ou não? Você passou para a pessoa falou uma coisa que você não gostou e você bateu-lhe. Right? Aí como é acidentalmente e não é um pecado tão grave, você bateu-lhe muito, né? Aproveitou. Pá, 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 pá. Você foi acidente, é acidente, pá, pá, é acidente. Continua a ser acidente, pá, pá, pá. Right? No dia seguinte... Irais, mas não pecais, não? Pois esse é o assunto, né? No dia seguinte, então você não fez nada, foi para casa, deitou-se na sua cama e disse: eu vou cantar aquele taco de beisebol que eu tinha. Why didn't I get a chainsaw? Amanhã vou acertar no fulano lá. No dia seguinte sai de casa, planeado, espera pelo fulano e paz! Mas ele só pode dar uma, né? Porque não foi acidentalmente. Estão de acordo? Vai ser mais ou menos equilibrado, não é? Mas, escute, tanto é pecado um como o outro. Na verdade, tanto é pecado um como o outro. É claro que o projeto do pecado, irmãos, é horrível diante de Deus. Mas o pecado acidentalmente é pecado também. Como é que você faz então? Ok, você já entendeu que quando você for tentado a planear um pecado, você tem que parar com isso, né? E não fazê-lo, não? Certo? Você vem à sua mente e você diz: Deus, tem misericórdia, perdoa-me, não me deixes fazer isto. Só tira de mim este mau pensamento, tira de mim esta ideia. Eu não quero pôr em prática. E quando a alma se levantar, eu não vou fazer. Ajuda-me, Deus, tem misericórdia. Mas e o pecado acidental, como é que você lida com ele? Você está dirigindo assim, de repente acontece alguma coisa, né? Isso é acidental. aí você sai um pouco meio alterado, né? Como é que você lida com isso, irmão Júlio? Como é que você pode lidar com isso? Acontece na hora. Para ele não é pecado, né? Não é aplicável. Eu só estava... não é aplicável, ela está a dar o exemplo. Yeah, right. Como é que a gente faz com isso? Mas como é que a gente lida com o pecado acidental? Com o pecado que nós cometemos acidentalmente? Amados, é a mesma coisa que nós fazemos com a tentação do pecado planeado. Mas às vezes não dá tempo.
Já foi. Você foi provocado e reagiu. Como é que você faz? Amados, sabe qual é o segredo? Segundo as Escrituras, é nós estarmos sempre cheios do Espírito Santo de Deus. É buscar sempre de Deus. Sabe, você pode ser tentado e se dá tempo, você diz, Deus ajuda-me a não fazer isto. Mas há momentos onde não dá tempo, você tem que dizer antes. Você tem que se preparar antes. É por isso que a nossa conduta com Deus, a nossa prática com Deus, o nosso devocional com Deus, o nosso relacionamento com Deus é diário. Porque você não sabe quando é que vai ser tentado e você tem que estar preparado para ser capaz de, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou reagir assim. É por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos de uma nova natureza em Cristo. Um novo coração e uma nova vida. Em que é capaz de lidar com tentações, com problemas, com dificuldades, sem pecar contra Deus. Não é só que planeia. Tem muita gente, irmãos, por uma questão de vergonha, ou por uma questão de conduta, ou de consciência, que não peca em determinadas áreas. Há pessoas que têm uma consciência de um determinado assunto, não fazem determinada coisa. A consciência tem um poder muito grande de nos controlar, irmãos. Mas isso não é salvação, isso não é Espírito Santo. Isso não é Deus. Porque você tem consciência que determinada coisa é errada, você é incapaz de a fazer. Mas é possível isso mudar na sua vida, sabe? Aquilo que você hoje aceita como errado e é incapaz de fazer, porque a sua consciência lhe diz que é errado, ela pode ser aceita mais tarde de outra forma qualquer. Porque alguém lhe criou um pensamento diferente, uma forma de ver. É o que está por trás da ideologia de género, não é? É exatamente isso. Aquilo que era completamente abominável lá anos atrás, hoje é aceito nas mesmas pessoas que antigamente condenavam. Porquê? Porque a mídia, as conversas, as coisas começaram a mudar e mudaram a nossa maneira de ver as coisas. A nossa não, graças a Deus, continuamos firmes nesta palavra, não é? Mas isso é fácil de acontecer, de mudar. Há coisas que nós aceitamos como erradas à partida. Todo mundo, quando eu falei das 14 pessoas para ser mortas numa lista, você sabe que é pecado matar alguém, que é errado matar alguém. A sua consciência lhe diz que você não vai matar ninguém, não é? Certo? Você sabe isso. Foi criada essa consciência. Já foi criado num sistema em que ninguém matava ninguém. Ainda no Faroeste não era assim. Não? Ninguém mata ninguém, não é para matar ninguém. Fulano faz isso, está errado. É a sua consciência. A consciência não limita você de pecar acidentalmente. Ela pode limitar você de pecar propositadamente. Você pensar e planear o pecado. Mas acidentalmente não evita. Só o Espírito Santo de Deus, só uma natureza renovada, só um novo ser em Cristo pode, diante de uma tentação acidental, ser capaz de... Não. Porque nasce de dentro de si, o Espírito Santo em si. Amados, nós precisamos urgente de clamar a Deus constantemente, incessantemente. Deus, tem misericórdia de mim, faz-me uma nova criatura, dá-me o teu Espírito Santo para que quando as situações acontecerem, você possa agir como um cristão. Era o que faltava ao povo aqui. O povo tinha-se afastado tanto que agora o pecado já não era nem acidental, já era propositado, eles já planeavam o pecado. É quão longe esta gente está de Deus. O povo a quem Miqueias se dirigiu, irmãos, não era um povo que caía em pecado, era um povo que planeava pecar. Não era um povo que... E porquê que isso aconteceu? Porque o povo de Deus... Isto é o povo de Deus, eu estou a falar para o povo de Deus, irmãos. O assunto aqui era entre até o próprio povo. Eles foram se afastando mais de Deus. E quando essa aceleração surge, quando Miqueias se levanta para pregar, ele não está a tratar do povo como cheguem-se a Deus para resistir à tentação. Ele está a tratar de um povo que está completamente ausente de Deus ao ponto de planear o seu próprio pecado. E isto contra os seus irmãos. Isto entre eles. Era isto que estava a acontecer neste tempo. Irmãos, este é o risco que você e eu corremos. Não saia dos pés do Senhor. Aproxime-se de Deus a cada dia. Clame a Ele. Tenha uma reta conduta diante do Senhor. Um relacionamento profundo e sério com Deus. Diariamente. Ore, jejue. Não só quando você está em dificuldade. Não só quando a coisa apertou. Não só quando você está para ser tentado. Mas sempre para estarmos preparados. Irmãos, a palavra de Deus compara muitas vezes a igreja de Cristo Jesus a um exército, não é? O exército está sempre preparado para entrar em combate. Não é quando há um problema de guerra, vai correr arranjar um exército.
Vamos rapidamente arranjar um exército. Vamos ver o que é que dá. Você não sabe quando é a sua próxima tentação. Você precisa estar preparado, sempre preparado, para que você possa, nas situações mais difíceis, menos difíceis, agir como um servo de Deus, representar Cristo. O problema é um abismo conduzir a um maior. É o acidente, o pecado acidental conduzir a um pecado premeditado, planeado, que era o caso do povo aqui. O nosso próximo texto, slide 13:7, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto o mal contra esta geração, do qual não tirarei os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio entre vós e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo ela troca, como uma despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lança o cordel pela sorte, não profetizeis os que profetizam, não profetizem deste modo, que senão apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se surgido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? O texto mostra-nos que a ira de Deus para ser derramada e o desastre evidente se aproxima. Deus estava preparado e manda o profeta na frente avisar que a ira dele ia vir sobre um povo que tinha-se afastado tanto dele, que o pecado era tão comum entre o povo, que havia um desejo e uma intenção de pecar. Que Deus nos livre disto, irmãos. É sério diante de Deus. É muito séria a repreensão que Deus faz a este povo. Eu não estou a dizer, amados irmãos, que é a sua vida, só lhe quero mostrar o quanto nós podemos correr esse risco. Por isso que a gente precisa tanto chegar perto de Deus cada vez mais. É por isso que no final lá do nosso estudo vai ter textos mostrando-nos a vinda do Messias, o desejo de voltar para Deus, porque isto é a necessidade que nós temos de Deus. Nós temos a necessidade de Deus, porque nós somos capazes de coisas terríveis. Do versículo 8 ao 13, nós não vamos ler tudo outra vez, você contém outros pecados entre o povo, como injustiça, corrupção, espírito de falsidade e mentira. Você reparou que não é coisas tão graves assim aos olhos humanos? Injustiça, você assiste injustiça todos os dias. Às vezes nós tomamos atos que nós sabemos que não são exatamente justos. Corrupção, é tão fácil deixar de corromper, né, irmãos? Fazer coisa errada, assim devagarinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, corrupção. Espírito de falsidade. Não falou verdade, não falou mentira, mas enganou a pessoa. Isso é um espírito de falsidade, sabe, irmãos? Às vezes a gente não mentiu. Olha, eu para não mentir, respondi a outra coisa. Ou induzir a pessoa em erro. Não é? Irmãos, é pecado, irmãos. A mentira é pecado. Não importa se é branca, se é preta, se é amarela, é mentira. Então essa história de mentira branca não existe. O diabo é o pai da mentira. E que Deus nos ajude a percebermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que é salvo fala a verdade, custa o custar. Não tem o espírito de falsidade, não aceita nem pratica corrupção e definitivamente não é injusto. Que Deus nos ajude a entender isto, irmãos. Você reparou, depois de ler isto tudo que faz mal ao seu próximo, você está a pensar que era assassinato, coisas assim do género, não é? Como aquela lista que eu dei. Você reparou que os pecados são pecados que são tão fáceis, nós caímos neles. Ah, mas você não veio ao culto, o que é que aconteceu? Ei, pastor, você não sabe como aconteceu. Foi preguiça. Eu era para ter ido, não era nada, já tinha planeado não vir. Não é nenhum que está aqui, porque eles estão aqui, não é? Porque só não é para mim que marcar, não é para ninguém que está aqui, que eles estão aqui. Mas muitas vezes nós fazemos uma brincadeira, sabe? Mas às vezes nós fazemos e planeamos coisas, irmãos. Tão fácil a gente cair nestes erros, irmãos, coisas às vezes que não são importantes. Um ato injusto, falta de pagamentos, coisas assim, irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Tiago 4:11, aplicação do texto no Novo Testamento. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago 4:11. Mas diz assim, o texto não tem nada a ver com o que ele falou até agora. Tem nada a ver. Ele apontou pecado, ele apontou a intenção de pecar, ou o pecado acidental, e agora apresenta, irmãos, não faleis mal uns dos outros.
que fala do mal dos irmãos. O que é que tem a ver este versículo? Irmãos, porque o que estava a acontecer aqui era entre o povo de Deus. Eles estavam a pecar uns contra os outros. Eles estavam a ser injustos, eles estavam a ser, como eu disse, usar de falsidade, de corrupção e de mentira entre eles. Leiam o texto todo, irmãos, com calma. A nossa hora, não vou ler tudo outra vez, a nossa hora está avançando. Irmãos, leiam o texto todo e notem que isso estava a acontecer entre o povo de Deus. Amados, não seja injusto com ninguém, não maquine mal contra ninguém, mas muito menos entre aqueles que são povo de Deus consigo. É sério o assunto. A forma como nós temos que nos conduzir entre nós, o povo de Deus, estava-se conduzido de uma forma que aqueles que estavam à volta deles, em momentos da história, eram bem melhores do que eles. Aqueles que estavam à volta do povo de Deus, às vezes tinham atitudes e ações melhores do que eles. Que não aconteça tal coisa entre nós, irmãos. Que nós passamos a ser um espelho daquilo que é a glória de Deus em nós, em todo o sentido, em todo o caminho, ao longe de pecar. A melhor marca que o cristão tem, a maior marca de um cristão ser um cristão é que ele vive em santidade e representa o Deus que é santo. O Deus santo, o Senhor de todas as coisas, é o nosso Deus, é o Deus da igreja, é o Senhor da igreja. O resumo. Deus alerta o seu povo sobre a sua ira, que está para ser derramada sobre o povo, por causa do pecado praticado entre eles. A maldade era de tal ordem entre o povo que os pecados cometidos eram planeados e depois postos em prática. E Deus não deixaria impune aquele que assim procedia. Amados, este é o texto, a aplicação do texto, o entendimento do texto e a vista no Novo Testamento. Amados, qual é o caminho então? Como eu dizia há pouco, irmãos, qual é o caminho? O que é que devemos fazer? O que é que nós temos que fazer? Se este é o estado humano que nós podemos chegar, se esta é a situação que nós podemos ser reprovados por Deus, o que é que nós temos que fazer? Voltar-nos para Cristo. Pedir a Deus que salve a nossa alma, que nos conduza a um caminho de santidade e nos aperfeiçoe em Cristo Jesus. Nós não podemos fazê-lo por nós próprios, irmãos. Nós precisamos que Deus trabalhe na nossa vida. Nós precisamos nos render à evidência que o Senhor dos céus e da terra nasceu, veio a esta terra, estamos a celebrar o Natal, perto do Natal, viveu entre nós e foi ao Calvário para que todo aquele que nele crê possa se arrepender e ter vida eterna. Jesus veio para salvar. Ele veio para que nós não estejamos debaixo desta ira que este texto demonstra. Esta é a posição de todo o ser humano. A facilidade que nós temos de pecar, a facilidade de nos tornarmos tão abomináveis, de fazermos coisas planeadas contra Deus. Porque todo o pecado é ofensa contra Deus. Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele em santidade. Mas nós somos maus, irmãos, em nós próprios. Nós cometemos coisas erradas. Cristo é a solução. Ele veio para levar o pecado de todo aquele que nele crê. Ele veio para conceder arrependimento, para que possamos ser salvos e ter vida eterna. E Ele veio para trazer uma mensagem de esperança que ninguém mais podia trazer. Porque Ele é Deus e Ele é santo. E Ele pagou o preço, Ele desviou a ira de Deus sobre aqueles que nele creem. Ele lhes deu vida eterna. O fim do ser humano era o inferno, irmãos. Você já pensou bem o que este texto mostra que nós somos capazes de ser? O que é que Deus faz com alguém assim? Deus que é santo e que nos criou para vivermos em santidade com Ele, o que é que Ele vai fazer com alguém que é capaz de fazer uma lista para matar gente? Que é capaz de planear, fazer mal a alguém? Vocês riram há pouco aquilo do bastão e tal, mas é isso que nós somos capazes, irmãos. O que é que Deus vai fazer com um ser humano assim? Ele vai lançar no inferno. Então Ele fez uma coisa antes disso. Ele enviou o seu Filho, Deus, se fez homem, despiu-se da sua glória. E foi ao Natal, irmãos, porque há Páscoa, só não vale a pena festejar o Natal. Jesus veio a esta terra e foi até ao Calvário e pagou o preço do pecado. Eu já disse várias vezes, irmãos, aquele filme do Mel Gibson não faz justiça realmente ao que aconteceu com Cristo. É muito pior que aquilo. Aquilo foi só o espancamento físico. Esse não foi o problema. Os apóstolos foram espancados, foram mortos. Cristo pendurado entre o céu e a terra. A ira de Deus sobre pecadores, a ira de Deus que era eterna sobre pecadores, foi derramada sobre Cristo. E aquele que olhar para a cruz, Deus considerará arrependimento de pecados uma nova vida. E não estará debaixo desta ira. E nem praticará estas coisas. Amados, eu não quero estar debaixo da ira de Deus. Eu não quero ser abominável diante de Deus ao ponto de premeditar pecado.
Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia de mim, salve a minha alma a cada dia, irmãos, e me ajude. Não é que Ele salva a cada dia, já salvou. E permanecerá salvo, lógico. Mas a cada dia chegarmos aos pés de Deus e a cada dia dizer: Deus, faz-me santo como Tu és santo. Não permitas, ó Deus, que eu peque contra Ti. Razão principal, amado, que nós não queremos pecar contra Deus. Que não seja porque vai dar errado ou tem um problema aqui. É porque quando nós amamos a Deus, nós não queremos ofender o Senhor. Uma vida correta e justa diante de Deus não se alcança pelas obras. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Você não consegue por si próprio, porque você vai... Corrupção é tão apetecível. Falsidade é tão apetecível. Mentira é tão apetecível. E esqueci qual era o outro. Justiça. É tão apetecível. É tão mais fácil. É tão mais fácil hoje em dia aqui, enganar ali, fazer uma coisinha por lá. É tão fácil. Está nas nossas mãos, irmãos. Mas uma vida de santidade diante de Deus só vem de alguém a quem Deus salva e regenera e dá uma nova vida. Amado, por favor, se você ouviu esta mensagem, você entendeu esta mensagem. Se você se viu nesta mensagem, naquela primeira parte que fala de quão corrupto o ser humano pode, quão corrompido o ser humano pode ser, se você conseguiu se ver nela, é porque o Espírito Santo está a trabalhar em si. Porque consciência de que estamos errados é uma coisa, mas a abertura de entendimento de que nós somos capazes de ser mesmo maus, só o Espírito Santo pode dar. Se o Espírito Santo abriu a sua mente nesta hora e lhe tocou e fez você entender estas coisas, volte-se para Cristo. Clame a Ele e diga: Senhor, salva a minha alma, porque Ele já começou a trabalhar assim. Ele vai salvar a tua alma e vai dar uma nova vida. Uma vida que é capaz de lidar com o pecado sem pecar, que é capaz de lidar com tentação sem cair em tentação. Uma vida que é capaz de não só não planear o mal, como ainda viver e fazer a vontade de Deus para a glória do nome dEle. Sabe o que é? Você pode viver para a glória do Senhor e fazer a vontade de Deus. Não só estar livre da ira, não só estar livre da condenação do inferno, mas ainda viver para glorificar e adorar o nome do Senhor. Eu não sei o que está no seu coração, igreja, mas o Natal está a chegar. Eu tenho pensado muito no nascimento do Salvador e tenho me alegrado muito que Jesus nasceu. E sempre que eu vejo a manjedoura, eu lembro da cruz. E sempre que eu vejo a árvore de Natal, eu lembro do sepulcro. O que eu quero dizer com isto, não literalmente, mas eu lembro exatamente que existe Natal, porque existe Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Creia em Cristo Jesus. Que Deus conceda fé a todos nós estamos aqui, para crer em Jesus e arrependimento para uma vida eterna. A coisa que eu mais quero, irmãos, quando estou no púlpito, a coisa que eu mais quero, o meu maior desejo, é que todos aqueles que me estão a ouvir possam o Espírito Santo trabalhar na vida de cada um e um dia ver-nos a todos na glória. Eu quero entrar no céu de glória e ver lá vocês. Amém. Todos juntos, clamando, adorando e glorificando o nome do nosso Deus para sempre. Amém. Esse é o meu desejo. Porque a vida aqui, irmãos, logo, logo termina. Mas lá, nós iremos estar para todo sempre. Nós estaremos para todo sempre com Jesus. Vamos chegar bem a oração. Amado Deus e poderoso Pai, eis-nos a tua presença, Senhor. Te peço, Pai, que tenhas misericórdia de nós. Nós somos pecadores completamente, Senhor. Completamente depravados. Nós somos capazes das coisas mais horríveis, Senhor. Ó Deus, não nos deixes praticar o mal. Não nos deixes pecar contra Ti. Aperfeiçoa-nos e molda-nos à imagem de Cristo Jesus. Para que nada dessas coisas que estão escritas aqui venham sobre nós. Para que a Tua ira não seja derramada sobre nós e nós não sejamos jogados no inferno. Senhor, salva a nossa alma. Salva a alma de todos que estão aqui. Santifica-nos a todos. E ajuda-nos a viver uma vida agradável a Ti, Senhor. Onde a Tua glória é manifesta. Onde o Teu poder é revelado. Senhor, te agradecemos pelo nascimento do Teu Filho. Te agradecemos que Ele foi ao Calvário. Te agradecemos que Ele nos pode conceder vida eterna. E te peço nesta noite por todos que aqui estão, que o Teu favor e graça esteja sobre nós. Nós Te adoramos no nome eterno e bendito de Jesus.